A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Pastor Ronaldo Camilo falando com vocês. Estamos aqui para mais uma aula do CFO, curso de formação de obreiros. Estamos aí na apostila que fala de epístolas paulinas e também epístolas gerais. Hoje nós estamos aí falando das epístolas gerais e vamos falar aí é, das epístolas do apóstolo Pedro, tá? Vamos falar das epístolas que Pedro escreveu. Vamos lá, então, a aula de hoje. Introdução. A primeira carta de Pedro é considerada uma carta católica ou geral. Lembra que nós explicamos para os irmãos que ela católica significa universal ou até mesmo geral, tá? Então, ela é diferente das cartas paulinas, que foi endereçada a um grupo maior de cristãos espalhados por diversas regiões aí da Ásia Menor. Essa epístola ela nos oferece uma ilustração esplêndida de como Pedro cumpriu a missão que foi dada pelo Senhor. Tu, pois, quando te converterdes, fortalece os teus irmãos. Jesus diz para ele lá em Lucas 22 e 32. Purificado e confirmado por meio do sofrimento e amadurecido pela experiência, Pedro podia pronunciar a palavra de encorajamento a grupo de cristãos que estavam passando por duras provas, né? A experiência, a vivência que Pedro teve como discípulo do Senhor e agora como apóstolo, daria a ele aí um respaldo para que ele pudesse estar escrevendo essa carta e até mesmo estar diante dos irmãos e de grupos cristãos aí passando tudo aquilo que ele havia passado, passando as suas experiências e pronunciar palavras de encorajamento diante das duras provas, tá? Sobre a autoria da carta. Aparentemente a questão da autoria de 1 Pedro é simples, né? Lógico, no início da carta lemos o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Conforme o costume da época, começava-se uma carta dizendo-se o nome e a quem estava escrevendo. Então há um consenso praticamente aí unânime de que a epístola foi escrita por Pedro, tá? Assim, atestaram os pais da igreja, os reformadores e todos os estudiosos sérios das escrituras. Somente aí alguns teólogos liberais, já no século XIX, colocaram em dúvida a autoridade petrina, em oposição às abundantes provas e às insofismáveis evidências documentadas havia quase 2 milênios. Tá? Um grupo aí de teólogos que tentou questionar essa questão aí da carta ter sido escrita pelo apóstolo Paulo, tá? Já lá nos primórdios da história eclesiástica, os pais da igreja, como Policarpo, Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, até mesmo o historiador Eusébio, se referiram a esta epístola como a carta de Pedro. Tá? A carta tem o melhor grego do Novo Testamento e foi escrita num grego bastante culto. Isso provocou sérias suspeitas acerca da autoria petrina, tá? Pelo fato de ser grego a carta e ter um grego culto. Alguns comentaristas chegaram a rejeitar a autoria de Pedro, uma vez que ele era um pescador galileu, o homem que não tinha aí uma alfabetização muito grande, né? Não era iletrado, inculto, e que não teria condições de usar uma linguagem tão apurada no melhor grego da época, tá? Por isso que foi o questionamento. Eles basearam nesse ponto aí para dizer se ele ou não era o autor. Mas Pedro foi o escritor. Vamos falar um pouquinho aí sobre Pedro, tá? Pedro foi pescador galileu da cidade de Betsaida. Na época, uma aldeia de pescadores não muito distante de Cafarnaum, tá? Que ficava aí na região costeira da Galileia, do Mar da Galileia. Pedro também tinha casa em Cafarnaum, na Galileia, tá? E alguns sugerem que a sua residência realmente fosse em Cafarnaum e Betsaida, apenas a sua aldeia de origem, tá? O apóstolo Pedro, ele era irmão do apóstolo André, um pescador de profissão assim como ele. E é bem provável que o seu pai, Jonas, também fosse pescador, tá? Quando se fala Bar Jonas para Pedro, é
Bar significa filho de Jonas, tá? Eu vou ampliar aqui o mapa para os irmãos verem ali a região ali, apesar que dá para ver bem bacana aí a Cafarnaum, Betsaida, mas para que os irmãos possam entender. Eu coloquei 2 mapas aí, sendo que o primeiro mapa, ele vai... deixa eu só aumentar aqui para os irmãos. Esse primeiro mapa ali, onde está o círculo amarelo, na verdade o segundo mapa, o mais colorido ali, que a seta está mostrando, você tem um panorama aí de todo Israel, tá? E aí você consegue entender. Aquele azulzinho dentro do círculo ali é o mar da Galileia ou de Genezaré, como você queira, tá? Aí lá em cima você tem Cafarnaum e Betsaida. Aí você consegue visualizar melhor aqui no outro mapa. Coloquei a mãozinha aqui, ó, tá vendo? Esse aqui você tem a visão geral de Israel, e aí aqui é o mar da Galileia, tá? Dentro aqui do círculo, você tem Cafarnaum nesse pontinho e Betsaida, que está aqui, ó, Cafarnaum e Betsaida, para os irmãos poderem entender aí também o nome, tá? E também era chamado de mar de Tiberíades, né? Porque Tibéria é aqui, ó, tá vendo? Para os irmãos verem aqui, enfim, só para os irmãos terem um entendimento aí de localização, tá bom? Vamos aí, o próximo slide. O apóstolo Pedro era casado, tendo sido a sua sogra curada por Jesus, lá em Marcos 1:30, né? Pedro possuía uma educação considerada limitada. Ele falava o aramaico com forte sotaque da região da Galileia, tá? Em Mateus 26:73 e também Marcos 14:70. Idioma que também utiliza para ler e escrever, né? Utilizava para ler e escrever. No entanto, Pedro também falava grego, muito provavelmente por conta da sua profissão, que exigia um constante contato aí com os gentios, além de ser muito utilizado na época, sobretudo na cidade de Decápolis, né? Então, como ele vendia os peixes que ele pescava, então ele tratava com vários tipos de pessoas, por isso que acredita-se que ele acabou aprendendo o grego aí, porque se lidava com várias pessoas, e o grego era uma língua muito forte na época. O seu nome é Simão, em aramaico é Cefas, e conhecido em grego como Pedro. Então, o nome é Simão, no aramaico Cefas, e conhecido como grego. Então, você vê 3 nomes se referindo a Pedro na escritura: Simão, Cefas e Pedro, tá? Cujo significado é rocha ou fragmentos de rocha. Pedro foi escolhido por Cristo como apóstolo e o seu nome ocupava sempre o topo da lista. Ele era um líder natural entre o colégio aí apostólico e desfrutou com Tiago e João um lugar de intimidade ao lado do Senhor. Tá? Guilherme Orr diz que Pedro foi porta-voz dos 12, figura de proa, tá? Na igreja primitiva. O que é figura de proa, para os irmãos entenderem? Como ele era pescador na náutica, aquela escultura, muitas vezes um busto humano ou de uma figura de um animal que ornamentava a proa dos veleiros por baixo dos gurupés, tá? Personalidade também importante que aparece como destaque numa organização, numa atividade, num evento. Esse é o termo chamado figura de proa. Enquanto o nome de Paulo é mencionado 162 vezes, e os nomes de todos os outros apóstolos juntos são citados 142 vezes, o nome de Pedro é citado 210 vezes. Observe que Paulo, 162, todos os outros apóstolos juntos, 142, e o de Pedro é citado 210 vezes. Em virtude de um temperamento esquentado, Pedro algumas vezes falava sem pensar, né? Oscilante entre a coragem e covardia, avanços e recuos. Ele oscilava muito nessa questão de coragem e covardia, avanços e recuos, mas ele tinha um temperamento bem esquentado. Ele era um sanguíneo danado, né? Mesmo tendo negado a Cristo, foi restaurado e poderosamente usado por Jesus para abrir a porta do evangelho tanto a judeus como gentios. Mas não foi o apóstolo Paulo que foi o pregador dos gentios? Foi, mas o primeiro a pregar ao gentio foi Pedro, foi a Cornélio, né? Cornélio tem a visão, Pedro tem a visão, Cornélio manda buscá-lo, ele vai e ele prega ao gentil Cornélio. Então ele foi o que abriu a porta do evangelho, tanto para judeus como para os gentios. No dia de Pentecoste, ele, depois de receber o Espírito Santo, ele pregou e 3.000 almas se converteram. Então, ele foi o primeiro a pregar para os judeus e também para os gentios.
foi encarregado de apacentar o rebanho de Cristo e fortalecer os seus irmãos. Havia essa missão sobre a vida dele, né? Sobre a vida dele. Se a autoria de Pedro é matéria que desfruta de consenso entre os eruditos, a data é matéria de grandes debates, né? Falando aí sobre a data. Alguns colocam a carta antes da perseguição deflagrada aí pelo imperador Nero, outros vão situar após o incêndio de Roma ocorrido em julho de 64, tá? É, Roberto Grundy, erudito estudioso do Novo Testamento, é categórico em afirmar: o tema da perseguição aos cristãos, que percorre essa epístola toda, sugere que Pedro escreveu por volta do ano 63 depois de Cristo. Então, pouco antes do seu martírio em Roma, por ordens de Nero, que o que sucedeu lá no ano de 64 depois de Cristo, né? Ele escreveu a carta aí um pouquinho antes da sua morte, segundo aí Roberto Orr. Sobre o local que Pedro escreveu a epístola. Fomos informados de que Pedro escreveu esta carta da Babilônia, está no capítulo 5, versículo 13. A grande questão é saber de que Babilônia se refere Pedro, tá? Havia naquela época 3 cidades com esse nome. A primeira cidade, a primeira Babilônia, era uma pequena cidade que ficava ao norte do Egito, onde se localizava um ponto avançado do exército romano. Tá? Ali havia uma comunidade de judeus e alguns cristãos, mas é pouco provável que Pedro estivesse nessa região enquanto escreveu essa carta. Então tem 3 cidades. A primeira ali ao norte do Egito. A segunda Babilônia, ela ficava no Oriente, junto ao rio Eufrates, na Mesopotâmia. Tá? Também nessa cidade havia grande comunidade de judeus, certamente aí nessa época os cristãos já povoavam a cidade. Calvino é da opinião de que Pedro escreveu esta carta do Oriente, uma vez que Paulo não faz referência a Pedro em sua epístola aos Romanos, nem cita Pedro nas 5 cartas que escreveu de Roma. Tá? Então ele acreditava que foi dessa carta do Oriente aí, da Babilônia do Oriente, que Pedro escreveu. E aí temos uma terceira Babilônia, tá? Que era em Roma. Pedro teria usado o mesmo recurso que Paulo e João empregou no livro do Apocalipse, referindo-se a Roma por meio de um código, né, em uma linguagem metafórica, né? E Jerônimo entende que Pedro escreveu essa carta de Roma e por se tratar de um tempo de perseguição, preferiu referir-se à capital do império por meio de códigos, tá? Citando Babilônia, mas na verdade era Roma. Portanto, percebe-se claramente que paira uma incerteza impossível de eliminar quanto ao local onde Pedro redigiu essa carta, tá? Sabe-se que foi de uma Babilônia. Agora, exatamente qual não temos como definir, tá? Destinatário aí da epístola. Pedro escreveu aos forasteiros e dispersos. Tá? Ele escreveu aos forasteiros de Ponto, de Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. 5 partes do Império Romano, todas elas localizadas na Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. Os cristãos que receberam essas cartas eram gentios e também judeus. Estavam espalhados e dispersos por uma região da Ásia diferente daquela que Paulo alcançou na primeira viagem missionária. Né? Quando Paulo alcançou na primeira viagem missionária, não havia perseguição, agora já estava em perseguição. Na segunda viagem missionária de Paulo, o apóstolo foi proibido de entrar nessa região e conduzido por Deus até a província de Macedônia. O próprio Deus falou para ele não entrar nessa região e levou ele para Macedônia. Agora, aquelas comunidades cristãs em toda a região da Ásia Menor e ao norte e ao oeste da Cordilheira de Taurus recebem de Pedro uma carta de encorajamento. Eles receberam uma carta de encorajamento, carta a essas igrejas que foram fundadas pelo apóstolo Paulo na primeira viagem missionária, porque na segunda ele foi para Macedônia e na terceira também esteve mais focado aí na região aí da Macedônia, tá? E também em Éfeso. Pedro ele usa 3 palavras diferentes para descrever os seus destinatários. Ele usa paroicos, que é os exilados, diáspora, que é a dispersão, e eclectos, que é os eleitos, tá? Ele usa essas 3 expressões aí diferentes para descrever os destinatários da carta. Os paroicos, os exilados, em primeiro lugar, o termo grego paroicos, cujo significado é exilados, né? Ele é o primeiro usado aí. Essa palavra descreve o morador de
de um país estrangeiro, né? Um paróicos é alguém que está longe do seu lar em terra estranha e cujos pensamentos sempre retornam à sua pátria, tá? Os cristãos que em qualquer lugar são um grupo de pessoas cujos olhos se voltaram para Deus e cuja lealdade está mais além. Na verdade, não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos aqui a de vir, Hebreus 13 e 14. Então, os cristãos em qualquer lugar são um grupo de pessoas que se voltam para Deus e a lealdade muito mais além, tá? Por isso essa expressão também exilados. Depois nós temos a diáspora, a dispersão, que é, em segundo lugar, o termo grego diáspora, cujo significado é dispersão. As palavras eram atribuídas aos judeus dispersos por entre as nações, em virtude aí de perseguição ou mesmo até por interesses particulares, né? Que acabou se dispersando. Agora, nessa mesma palavra, ela é atribuída aos cristãos espalhados pelo mundo devido aos ventos da perseguição, né? Diáspora, perseguidos. Dispersão, né? Por aqueles que são dispersos por causa da perseguição. Só que a perseguição, em vez de destruir a igreja, ela promoveu a igreja, porque na perseguição, quando eles foram dispersos, aonde eles iam, eles levaram o evangelho, e o evangelho foi se expandindo mais ainda. Em vez de retrair o evangelho, pelo contrário, ela foi um agente promovedor do evangelho, em vez de destruir a igreja. E o vento da perseguição não apenas espalhou a semente, perdão, o vento da perseguição apenas espalhou a semente e cada cristão era uma semente que florescia onde estava plantado. Aonde ele chegou, ele foi semeando ou foi florescendo onde ele estava sido plantado. E eleitos, né, eclectos. Né? Em terceiro lugar, temos esse termo, eclectos, que significa eleitos. Os cristãos foram eleitos por Deus desde a eternidade, antes da fundação do mundo. Foram eleitos em Cristo para a salvação mediante a fé na verdade e a santificação em Cristo, tá? Então, os eleitos de Deus. Características aí da epístola. A carta destaca a chegada de um grande sofrimento, ela fala de um grande sofrimento. O principal propósito de Paulo foi pregar aos cristãos para o sofrimento, preparar eles para esse sofrimento. O tema sofrimento percorre toda a epístola. As pessoas para as quais Pedro escreve estão sofrendo múltiplas provocações, tá? Submetidos a uma prova de fogo, eles padecem uma campanha de difamação. A perseguição aos cristãos está crescendo e eles não devem ficar surpresos com o sofrimento. E ao contrário, devem estar preparados para sofrer por causa da justiça e ser co-participantes do sofrimento de Cristo. Então, em virtude do encorajamento que esta carta traz à igreja sofredora, Paulo é reconhecido como o apóstolo da esperança, enquanto que Paulo é o apóstolo da fé e João é o apóstolo do amor. Tá? João, ele prega muito amor, a gente vai falar sobre João ainda na próxima aula. Paulo ele está sendo classificado como apóstolo da fé, porque ele levou a fé aos gentios, né? E o apóstolo Pedro leva a esperança, porque em meio à perseguição que viria, Pedro, melhor dizendo, ele leva o povo, ele começa a preparar o povo para enfrentar esse sofrimento que estaria vindo, tá bom, irmãos? Que estaria acontecendo. A carta destaca a graça de Deus, tá? Paulo escreve: vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela está firme. Tá? A palavra graça é usada em todos os capítulos de 1 Pedro. Tá? E aí você tem as referências embaixo aí, da onde está a palavra graça em todos os capítulos desta epístola. A carta destaca também a glória de Deus. Tá? O sofrimento, graça e glória unem-se para formar uma mensagem de encorajamento para os cristãos que enfrentam tribulações e perseguição. E esses temas são resumidos em 1 Pedro 5 e 10. Então, a glória de Deus ela é também destacada na carta de Paulo. É uma mensagem de encorajamento a esses cristãos que estavam na iminência de estar enfrentando uma grande perseguição, uma grande tribulação, e aí, com a glória de Deus, seria para eles um alento essa mensagem sobre a glória de Deus. Também a carta vai destacar a obra de Deus, né? A obra do Pai. Um Deus eterno que subsiste em três pessoas distintas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em substância, glória, poder e majestade.
né? Então, logo no início da epístola, Paulo aborda o assunto, lá no capítulo 1, versículo 1 e 2, dizendo assim: o Pai elegeu o seu povo de acordo com a sua presciência. Jesus Cristo verteu o seu sangue por este povo e o Espírito Santo testificou. Ele fala aí do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Ele fala da obra do Pai. Também ele destaca a obra do Cristo, de Jesus Cristo. Pedro ele vai enfatizar tanto a humanidade quanto a divindade de Cristo. Ele mostra Cristo como nosso exemplo, ele mostra Cristo como nosso substituto, como aquele que morreu pelos nossos pecados e apresenta ainda Cristo como Senhor. Tá? Então, na carta de 1 Pedro, você vai ver ele apresentando Cristo e a obra de Cristo dentro desta carta. E a carta também destaca a obra do Espírito Santo. Observe que ele falou do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mesmo em esparsas referências, o apóstolo Pedro descreve de maneira ampla a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo santifica o povo de Deus, orienta a pregação, agiu na ressurreição de Cristo e repousa sobre os cristãos que sofrem. Então ele não deixa de estar mencionando e falando aí do Espírito Santo. Tá? E ele também destaca a igreja. Embora a palavra igreja não apareça na carta propriamente dita assim, toda a epístola se refere a ela ao descrever o povo de Deus como eleitos, como forasteiros do mundo. Tá? A raça eleita, a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de propriedade exclusiva de Deus. Né? Tá lá no capítulo 2, versículo 9. Tá? Vós, porém, sois raça eleita. E isso mostra que ele estava falando da igreja, tá? Do Senhor. E aí, uma oitava característica da carta, a carta destaca um chamado veemente à santidade em meio ao sofrimento. Tá? O sofrimento pode nos trazer endurecimento ao coração e decepção na fé, irmãos. Isso pode acontecer. Muitos se revoltam, como a mulher de Jó, tá? Que ficou revoltada porque perderam tudo, tá? E há outros que preferem a apostasia do que o martírio, como Demas, tá? Que volta ao pecado ou ao mundo, a vida secular e viver somente a sua vida secular, porque não querem sofrer as consequências aí de ser representante de Cristo na terra, as consequências aí do sofrimento. Então Pedro diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santo em todo o vosso procedimento. Independente da circunstância que tenhamos vivendo, não deixar que os nossos corações sejam endurecidos, não nos revoltarmos, mas estarmos vivendo uma vida de santidade. Fomos chamados para viver uma vida de santidade. Ainda o número 9 de carta destaca a salvação como fundamento da nossa alegria. Ele vai falar da nossa eterna salvação. Os cristãos não tinham a prática permanente, a pátria permanente. Tá? Viviam dispersos pelos cantos da terra, mas podia mesmo nessas fugas constantes alegrar-se na salvação. Tá? Uma vez que eles foram perseguidos, teve a diáspora, né? E eles foram dispersos, eles não tinham uma pátria permanente, não podiam ficar presos à sua pátria ou estar na sua pátria, mas eles tinham uma alegria constante de se alegrar na salvação. Essa salvação foi planejada pelo Deus Pai, executada pelo Deus Filho e aplicada pelo Deus Espírito Santo. Então os cristãos, mesmo provando o fogo ardente da perseguição, deveriam exultar por causa da sua herança imarcessível e gloriosa. Nós devemos focar isso, a nossa salvação, em meio às perseguições e às tribulações que sofremos. Temos ainda o destaque de número 10, das características da epístola. A carta destaca a segunda vinda de Cristo, a consumação da nossa esperança, tá? A esperança da segunda vinda de Cristo como a consumação de todas as coisas, tal como o fio dourado percorre toda a epístola. Temos aí as referências, os irmãos depois estejam observando. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nossa herança, recompensa e pátria permanente não está aqui, irmãos. Que sejamos a cada dia envolto a essa esperança de glória eterna, de vida eterna, de sermos arrebatados com o Senhor Jesus Cristo. Amém? E assim a gente conclui a primeira carta e entramos já na segunda carta do apóstolo Pedro, né? A epístola do apóstolo Pedro. Vamos à introdução aí de 2 Pedro. Esta carta foi escrita para exortar os crentes a buscarem com diligência
a santidade de vida e o verdadeiro conhecimento de Jesus. Então ela foi escrita para exortando os crentes para serem buscadores da santidade e do conhecimento de Deus. E também para desmascarar e repudiar atividades traiçoeiras dos falsos profetas, que estavam sempre atuantes, né? Mestres que agiam nas igrejas da Ásia, pervertendo a verdade bíblica. Paulo resume o propósito do livro, em 2 Pedro 3, 17 e 18, onde ele exorta os verdadeiros cristãos a estarem em alerta para não serem enganados por homens perversos. Tá? Eu vou ler aqui os versículos completos, 2 Pedro 3 e 17, que ele diz assim. Aqui. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano de homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Tá? Então nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a recomendação que o apóstolo Pedro nos dá. Tá? Então esse livro ele vem levar o povo a buscar a santidade, conhecer a Deus e também desmascarar e repudiar aí os falsos mestres. Tá? E aí por isso que ele acaba exortando aí aos verdadeiros cristãos para alerta de não serem enganados. A carta foi uma das mais cravejadas pelos críticos, né? É uma das mais tardias em ser reconhecida no cânon sagrado como livro inspirado. E mesmo com todas as lutas, essa carta enfrentou para ser aceita no cânon sagrado, temos plena convicção, irmão, de que estamos lidando com um livro inspirado pelo Espírito Santo, tá? Cavrejadas significa fixar no meio, por meio de cravos, tá? Cavejar com uma ferradura, tá? Engatar, pregar, cravejar brilhantes no anel, tá? São a expressão aí cravejar. Então foi uma das mais cravejadas pelos críticos, né? E uma das mais tardias a ser reconhecida. Mas é uma carta, irmãos, inspirada pelo Espírito Santo, tá? Sobre o autor aí também, o autor se apresenta como Simão Pedro, o mesmo da primeira epístola, não apenas cita o seu nome, mas também a sua identificação, servo e apóstolo, tá? De Jesus Cristo. Ele coloca lá no versículo 1 do capítulo 1. Segundo a primeira palavra, ele descreve a sua humildade, usando servo. A segunda palavra, ele descreve a sua autoridade, apóstolo. Então, quando ele coloca de Jesus Cristo, servo de Jesus Cristo, apóstolo de Jesus Cristo, ele mostra a humildade para servir a Jesus Cristo e mostra a autoridade servindo a Jesus Cristo, a autoridade essa otorgada pelo próprio Senhor Jesus. Tá? A segunda carta de Pedro é uma epístola que tem como origem a autoridade que Jesus concedeu aos seus apóstolos. Paulo recebeu a autoridade de Cristo, que enviou como seu representante. E esta carta foi escrita com autoridade divina. Então ele mostra essa autoridade aí na hora que ele escreve essa carta. Ele enfatiza esse ponto aí. Devemos situar aí, questão aí sobre a data bem próxima à morte de Pedro, tá? Chegando a essa conclusão quando examinamos o que o apóstolo escreveu, né? Ele disse assim: também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, nesse corpo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Então ele já sabia que estava perto da sua morte, perto de deixar este corpo. Então foi bem aí próximo da sua morte que a carta foi escrita. A data exata em que essa epístola foi escrita ainda está em aberto. Porém, o historiador da igreja, Eusébio, coloca a morte de Pedro na época da perseguição de Nero, que foi 64 a 68, de modo que é muito provável que segundo Pedro tenha sido escrito aí entre 65 e 68 aí depois de Cristo aí, mas não temos a data exata da carta. Sobre aí a canonicidade. Não há vestígios do reconhecimento de 2 Pedro senão depois do ano 200 depois de Cristo. A epístola não está incluída no cânon muratoriano, tá? Que data do ano 170 depois de Cristo.
e constituiu a primeira lista dos livros do Novo Testamento. Então essa primeira lista dos livros do Novo Testamento, esse livro, a segunda carta de Pedro, ela não estava dentro desse canon, tá? Não figurava na antiga versão latina das Escrituras e tampouco existia no Novo Testamento da primitiva igreja da Síria, tá? Só no século III é que Orígenes cita pela primeira vez 2 Pedro como parte das Escrituras, já no século III. Jerônimo, no fim do século IV, reconheceu que Simão Pedro escreveu as duas cartas gerais. A Igreja Universal, apesar de reservas e dúvidas, reconheceu a canonicidade de 2 Pedro. Lá no concílio agora de Laodiceia, em 360 d.C., colocou 2 Pedro entre os livros canônicos, e assim como no concílio de Hipona, em 393, e o concílio de Cartago, em 397. E aí a carta não foi mais retirada do canon. Tá? Sobre o destinatário. Depois de apresentar-se, Pedro dirige ao seu destinatário, denominando-os como aos que conosco obtiveram a fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A parte B do versículo 1 do capítulo 1. É muito provável que esses irmãos fossem os mesmos crentes dispersos, eleitos, que são os forasteiros da dispersação no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia Bitina, como também lá em 1 Pedro 1:1. Tá? Esses crentes, mesmo perseguidos e de peça, alcançaram uma fé preciosa. Fé na justiça de Cristo, o próprio Deus encarnado, nosso Senhor ou nosso único Salvador. Tá? Acredita então que o destinatário dessa carta ela foi os mesmos da primeira carta. Tá? Só ele usou a forma de linguagem diferente, colocando ao que conosco obtiveram a fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Pedro diz aos seus leitores que esta é a segunda carta que está escrevendo. Tá? Então, a maioria dos comentaristas entende que se trata de uma referência à primeira carta de Pedro. Sendo assim, os destinatários da segunda carta devem obviamente ser as mesmas pessoas com as quais 1 Pedro foi enviado, ou seja, os cristãos da Ásia Menor mencionados lá em 1 Pedro. Os leitores parecem também estar familiarizados com as epístolas de Pedro, lá no capítulo 3, versículo 15 e 16, uma vez que algumas cartas de Paulo foram enviadas a cristãos também da Ásia Menor. Tá? O propósito da carta. A primeira carta. O foco da primeira carta foi preparar a igreja para enfrentar o sofrimento que se espalhava. E o propósito desta epístola é alertar a igreja acerca dos falsos profetas. Já na segunda carta, o apóstolo advertiu os crentes sobre o perigo dos falsos mestres que se infiltravam nas comunidades cristãs. Se na primeira carta eles teriam a perseguição de fora para dentro, na segunda carta está falando de dentro para fora. A primeira epístola trata do perigo de fora da igreja, as perseguição. A segunda carta trata o perigo dentro da igreja, as falsas doutrinas. A primeira carta foi escrita para animar, a segunda carta foi escrita para advertir. Tá? Ainda continuando dentro do mesmo assunto, a primeira carta, vemos Pedro cumprindo a missão de fortalecer os irmãos, está lá em Lucas 22 e 32, como Jesus havia recomendado. Já na segunda carta, cumprindo a missão de pastorear as ovelhas, protegendo dos perigos ocultos e insidiosos, para que andem nos caminhos da justiça. Tá? Esse é o teor dessa segunda carta, uma das partes. Então, o tema da segunda carta pode ser resumido da seguinte maneira: o conhecimento completo de Cristo é uma fortaleza contra a falsa doutrina e contra a vida imoral. Então, a importância de estar conhecendo o Cristo para que seja fortalecido na doutrina contra a vida imoral. Temas teológicos aí nessa epístola: os falsos mestres. Pedro adverte os leitores acerca dos falsos mestres e dos falsos profetas que aparecerem com heresias destruidoras a fim de corromper as pessoas. Assegura aos crentes que esses falsos profetas serão repentinamente destruídos, lá no capítulo 2, versículo 3 e 4. Pedro exemplifica essa destruição citando o dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra, e compara os falsos mestres aos falsos profetas a Balaão. Tá? Então, da mesma forma que houve a destruição
daqueles que não creram em Deus e não serviram a Deus, ele também agora faz essa comparação aqui. E alerta para o fato desses mestres, desses profetas do engano, estarem decididos a desviar os cristãos do caminho da verdade e da santidade, prometendo-lhes uma falsa liberdade e nada mais que era a libertinagem, tá? Então esses falsos mestres do capítulo 2 são possivelmente os mesmos escarnecedores do capítulo 3. Esses hereges haviam rompido com a fé cristã para espalhar o seu veneno letal em suas heresias perniciosas, tá? E aí ele traz essa recomendação, essa advertência aos leitores contra esses falsos mestres. E é interessante, irmãos, que nós hoje temos essa incumbência enquanto mestres, professores, enquanto os irmãos estão preparando aí para serem professores de escola dominical, já são professores de escola dominical, sempre alertar a igreja contra as falsas, contra os falsos ensinamentos e as falsas profecias, tá? Sobre as heresias, que também tem nos dias de hoje. É comum nós temos nos dias de hoje, tá? O apóstolo Pedro fez uma lista dos seus ensinamentos que foram pervertidos. Rejeitam dos ensinamentos aí desses falsos mestres, né? Rejeitam Jesus Cristo, o seu evangelho. Eles repudiam a conduta cristã, desprezam a autoridade, difamam autoridades superiores. Observe só, irmãos, desprezar a autoridade, ele está incluído aqui, que aquele que despreza é um falso mestre. Não só despreza, mas difama as autoridades superiores. São imorais, falam de liberdade, mas são escravos da depravação, ridicularizam a doutrina da volta de Cristo, rejeitam o juízo final, distorcem os ensinamentos das epístolas de Paulo e vive em pecado. Tá? É uma lista que o apóstolo Pedro fez a esses irmãos que estavam aí, irmãos não, né? Esses falsos mestres que estavam aí querendo levar o povo ao erro. Tá? Esses falsos mestres denunciados por Pedro alegavam que não importava o que alguém fizesse com o corpo, pois os atos externos, segundo criam, não afetavam o homem, tá? Consequentemente, levava a uma vida imoral, induzindo as pessoas a fazer o mesmo erro. Tá? Se nós formos trazer para os nossos dias de hoje, o não tem problema. Ah, isso não tem problema. Ah, mas não é isso, não. Hoje o que mais se ouve, irmãos, é interessante. A gente vê com todo respeito aí os irmãos que estão chegando hoje, parece que não há separação do evangelho genuíno e querem viver misturado com as coisas do mundo, em detrimento aí de que temos que abraçar. É claro que tem que ser amor, mas a doutrina do evangelho ela tem que ser seguida. Não há, irmãos, como uma pessoa se converter e querer viver dentro do pecado, dentro da igreja. Não, Deus não tolera o pecado. A pessoa que se converte, ela tem que deixar as práticas pecaminosas e viver uma vida para Cristo. Tá? Tem que ter a mudança de vida. Agora, hoje em dia, quando a gente se fala isso às vezes para algumas pessoas, elas querem nos questionar dizendo que nós somos intolerantes, que nós precisamos ser mais flexíveis, que não sei o quê. Não é questão de ser flexível, ser tolerantes, é questão de seguirmos o que a palavra nos ensina. E o que a palavra ensina não vai mudar, passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não vão passar. Tá? Os gnósticos, do grego gnosis, que é conhecimento, influenciados pelo dualismo grego, acreditavam que a matéria era essencialmente má e o espírito essencialmente bom. Esse engano filosófico desembarcou em breve erro doutrinário. Então os gnósticos diziam que o corpo, sendo matéria, não podia ser bom. Por conseguinte, negava a encarnação de Cristo, né? Cristo não podia ter encarnado. Essa posição resultou em duas diferentes atitudes em relação ao corpo: o ascetismo e a libertinagem. E aí você vê saindo dos padrões bíblicos, tá? O apóstolo Pedro desenvolve na epístola alguns temas escatológicos, como, por exemplo, o julgamento divino, a destruição do mundo e a promessa de novos céus e também de novas terras, tá? Paulo vai desenvolver esses temas escatológicos aí, julgamento divino, destruição do mundo e também novos céus, a promessa de novos céus e nova terra. Especialmente aí no capítulo 3, né, o terceiro capítulo, Pedro se refere ao dia do Senhor, que é o dia do julgamento, o dia de Deus, tá? Capítulo 3, versículos 7, 8, 10 e 12. Enquanto que 2 Pedro dedica um capítulo para tratar do julgamento
tratar da segunda vinda de Cristo e do julgamento, já em 1 Pedro ele faz uma única alusão a esse dia, que está lá no capítulo 2 e versículo 12. Tá? Ele faz apenas uma única alusão sobre esse tema. Nenhum outro livro do Novo Testamento, irmãos, possui detalhes tão claros acerca do fim do universo. Pedro anuncia a promessa de um novo céu, de uma nova terra. Os irmãos têm as referências aí, são bastante, eu não vou citá-las, tá? Descreve o novo céu e a nova terra como lugares nos quais habitam a justiça de Deus, tá? São temas maravilhosos aí, nenhum outro livro do Novo Testamento detalhou tanto. Os cristãos que já são coparticipantes da natureza divina e aguardam a entrada do reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desfrutarão para sempre deste lar, tá? Estarão sempre desfrutando deste lar, ou para sempre desfrutando desse lar. Também ele fala sobre a supremacia da palavra de Deus. Tanto a primeira como a segunda carta de Pedro enfatiza a inspiração das Escrituras. Em 1 Pedro, você vê lá no capítulo 1, versículo 23 e 25. Já aqui em 2 Pedro, no capítulo 1 também, mas os versículos 20 e 21. Pedro entendia que as Escrituras do Antigo Testamento foram inspiradas pelo Espírito Santo, ou seja, os escritores humanos não publicaram suas próprias ideias, mas a revelação de Deus. Ele enfatiza isso, né? Nenhum homem por vontade própria profetizou, mas foram inspirados pelo Espírito Santo. Os escritores não eram a fonte da mensagem, mas eles eram apenas os portadores da mensagem. Como hoje nós estamos aqui levando a mensagem aos irmãos, não somos portadores da mensagem. Às vezes a gente usa a expressão a minha mensagem, a minha pregação, na verdade, a mensagem é de Deus. Nós somos apenas portadores destas mensagens. As escrituras não são palavras de homens, mas palavras de Deus enviadas por intermédio de homens santos e que são inspirados pelo Espírito Santo. Então, as Escrituras, ela não é do homem, o homem não é dono das Escrituras, tá? Mas são palavras de Deus que ele usa o homem para estar levando esta palavra, que são inspirados pelo Espírito Santo. Tá? Esta palavra é inspirada, inerrante, infalível e suficiente. Tá? Quando nós olhamos para a palavra, a Bíblia em si, as cartas paulinas não são de Paulo. Ele só é apenas um portador, o que escreveu, mas foi inspirado pelo Espírito Santo. E a de Pedro, a mesma coisa, e assim sucessivamente. Tá? Cada um apenas foram instrumentos por Deus para escrever essas cartas, como nós somos instrumentos de Deus hoje para pregar palavras inspiradas pelo Espírito Santo, naquilo que também eles deixaram escrito para nós de uma forma maravilhosa, até porque a inspiração também ela é divina, e aí não tem como ser palavras não serem maravilhosas, né? Conhecimento de Deus. Em sua primeira epístola, Pedro enfatizou a graça de Deus. Agora aqui na segunda epístola ele destacou o conhecimento de Deus. Se na primeira ele foca a graça, agora ele foca o conhecimento. E é interessante que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Então as duas vão se completar. O termo conhecer ou conhecimento é usado pelo menos 13 vezes nessa epístola, né? E uma epístola até curta, mas é usado 13 vezes. Enquanto os gnósticos estribavam o seu ensino num conhecimento místico, Pedro deixava claro que o verdadeiro conhecimento de Deus não vem por meio do êxtase, mas por meio de Jesus Cristo. O foco dele destacar aí a questão do conhecimento de Deus é para combater a doutrina dos gnósticos, que estavam aí querendo colocar na mente do povo que o conhecimento aí místico era importante. Pedro vem mostrar que o conhecimento do Senhor não vem por meio de êxtase, mas através da revelação de Cristo, tá? Também ele coloca Jesus como Salvador. Pedro mostra uma preferência pelo uso do termo Salvador para se referir a Jesus. Nós temos isso lá no capítulo 1, versículo 1 e versículo 11, capítulo 2, versículo 20, capítulo 3, versículo 2 e 18, né? E versículo 18. Destaque sobre aí Pedro na epístola. Em capítulo 1, lá, 1 e 14, Pedro sabe que a sua morte está chegando. Tá? Ele mesmo havia sido alertado pelo Senhor de que em sua idade avançada morreria de uma forma violenta. Está lá em João 21, 18 e 19. Tá? Agora, no capítulo 1, versículo 13 ao 15, as palavras tabernáculo, tenda,
partida, Êxodo, foram as mais usadas por Lucas no relato da transfiguração, lá no capítulo 9, versículo 31 e 33. Vale ressaltar que o Pedro estava presente na cena da transfiguração, tá? Ele estava lá presente nessa transfiguração. E lá no capítulo 1, 16 e 18 agora, o escritor faz referência à transfiguração de Jesus, deixando claro que ele participou pessoalmente da insólita experiência, né? Ele estava presente lá no monte, quando Jesus, com apenas Pedro, Tiago e João, se transfigurou em Mateus 17 e 1. E essa referência ele faz agora aqui no capítulo 1, versículo 16 e 18, dessa experiência aí maravilhosa que ele teve lá quando esteve com o Senhor Jesus, ele sendo transfigurado. A ponto dele dizer, né, façamos uma tenda, né, 3 tendas aqui, e ele queria permanecer ali, não queria sair daquele lugar. Vamos aí a mais um slide falando sobre isso, no capítulo 2, versículo 14 e 18, o escritor ele usa o verbo engodar, da palavra grega deleago, que significa fisgar ou pescar com a sedução do engano, tá? É um vocabulário próprio de um pescador e, consequentemente, apropriado para Pedro, pelo fato dele ser pescador. E lá no versículo 3, detalhes aí sobre a epístola, no capítulo 3, versículo 17, o autor usa a palavra firmeza, que vem da mesma raiz do verbo fortalecer, empregado por Lucas 22 e 32. Tá? São alguns detalhes aí importantes aí sobre a epístola de Pedro. E com isso, meus irmãos, nós estamos concluindo aí mais uma epístola, tá? Ou na verdade fizemos 2 hoje, né? E aí os irmãos não percam a próxima, estaremos aí participando da última aula passando para os irmãos dessa epístolas gerais, né, falando aí de João e também de Judas, né, as 3 epístolas de João e a de Judas são a próxima aula aí, os irmãos estejam atentos para a próxima aula. Nós vamos estar engrandecendo ao nosso Deus, fazendo uma oração e encerrando essa aula, sendo gratos a Deus pela oportunidade. Eu quero já agradecer aos irmãos que estão aqui conosco e informar os irmãos da importância, irmãos, de vocês estarem compartilhando e se inscrevendo lá no canal e pedindo aí também, por favor, ajudando a gente aí na divulgação do canal e para que nós possamos trazer mais conteúdos aí da palavra de Deus para os nossos irmãos, tá bom? Deus os abençoe em Cristo Jesus e vamos agradecer ao nosso Deus por mais uma aula concluída. Pai, em nome de Jesus, te louvamos e agradecemos, ó Deus, por tudo quanto tem feito em nossas vidas. Somos, ó Pai, gratos pelos milagres, pelas bênçãos concedidas às nossas vidas. Portanto, abençoa cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolações do Espírito Santo seja com todos, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus.